Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso blog. Neste vídeo quero conversar com vocês, pastores e líderes, sobre as mentorias que o Ministério Funcional oferece para a sua igreja. O que nós tratamos uma vez que prestamos mentorias? Eu vou descrever alguns dos nossos tópicos neste vídeo, mas por gentileza busque outras informações aqui mesmo no nosso site. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer sobre as mentorias que o Ministério Funcional oferece à sua igreja é que se trata de uma mentoria personalizada, exclusiva, pensada e direcionada para a igreja local nas suas necessidades específicas. Por exemplo, nós ajudamos a desenvolver a base de adoração na igreja local, porque entendemos que uma área de adoração, ou a base de adoração, como alguns chamam, ela não se limita a um departamento, ao time de música, por exemplo. Não, a área de adoração na igreja local precisa ser uma área de inspiração que puxa e que lidera as demais áreas, que ajuda os membros e congregados da igreja a olharem a Jesus e tê-lo como seu Senhor. A adoração precisa ser, de fato, uma área de conteúdo para a igreja local. Esse conteúdo cantado, que é ensinado, que é visto e percebido, ele trabalha inclusive na formação espiritual e na maturidade da igreja. A grande pergunta é: como deixarmos de ser um ministério não relevante para de fato nos tornarmos uma base de adoração? O nosso propósito é ajudar a sua igreja a estruturar a base de adoração. E uma base de adoração precisa de ministérios fortes e saudáveis. Como fazemos isso? Mostramos como desenvolver uma excelente sinergia entre todos os ministérios, como trabalhar o cooperativismo, tanto das sub-áreas que formam a base de adoração, como dos seus múltiplos ministérios. Aliás, nós ensinamos a diferença do que é se trabalhar com ministérios constituídos ou daquela cultura viciosa de apenas trabalhar por meio de ação ministerial. Nosso terceiro destaque da mentoria que oferecemos é sobre a fundamentação bíblica ou a base bíblica que a área de adoração precisa ter. A adoração, ela precisa de essência, de significado, tanto sobre a adoração especificamente, mas significado do que é ministério, do que é servir. Trabalhamos neste tópico sobre o culto contínuo, o significado de fato do serviço. Por meio do Ministério Funcional, que é a nossa cultura, nós ajudamos você e o seu time sobre a importância de como ministrar, ou o que é de fato ministrar, quando biblicamente cooperamos com Deus, o que é esse lindo processo chamado na Bíblia de um sacrifício de louvor. Ajudamos por meio da nossa visão e cultura da excelência e da dependência. Então ajudamos o seu time a encontrar o equilíbrio bíblico, saudável e eficiente para o desenvolvimento geral do seu ministério. Muitas igrejas param apenas na fundamentação, mas não avançam no desenvolvimento de uma cultura. A cultura é o que dá visibilidade a um ministério. É a cultura que permite com que o ministério cresça e se desenvolva. E este é outro destaque que eu quero fazer aqui sobre as mentorias que oferecemos. Quando a gente fala da cultura, significa a nossa intencionalidade em fazer da adoração uma área de fato apaixonante para quem vê de fora, uma área inspirativa, criteriosa, formadora de conteúdo, sobretudo uma área vista e desejada. Se você vier fazer mentoria conosco, nós vamos te ajudar a usar múltiplas e variadas ferramentas contemporâneas de gestão de voluntários, gestão de celebração, gestão de recursos, como ter celebrações irresistíveis,
atmosfera de adoração, o que é isso, gráfico, rítmico e dinâmico de celebração, critérios para escolha de repertório ou como fazer arranjos específicos para o louvor coletivo, o investimento intencional na formação de novos músicos e cantores, composição específica para adoração corporativa. Você sabia que não é todo tipo de composição que é adequado para a adoração coletiva. Tudo isso dentro deste pacote que nós chamamos aqui de cultura de adoração. O meu quinto destaque é que nós oferecemos também um equilíbrio entre 3 áreas fundamentais na adoração: gestão, liderança e pastoreio. Muitos líderes não entendem a diferença entre ser ora pastor, ora líder ou gestor. Alguns pendem a um desequilíbrio, buscam mais fortemente pela liderança, esquecem da gestão ou esquecem do pastoreio, e todo aquele que lidera a área de adoração precisa deste equilíbrio. Como então fazer uma gestão de ensaios, o gerenciamento de escalas anuais, o gerenciamento de todo o operacional que envolve a área de adoração, gestão da agenda de um ministro líder e as diferentes vozes que ele precisa ter enquanto comandante. É importante ressaltar que quando alguém não tem equilíbrio na sua agenda enquanto gestor, líder ou pastor, ele corre o risco de ficar preso a uma quarta área que é por si só um desastre. Você se torna um bombeiro, a maior parte do seu tempo apagando incêndios, resolvendo problemas, mas enfraquece assim a sua liderança, a sua gestão e o seu pastoreio. Muitos ministérios de adoração têm dificuldade em desenvolver um release ministerial. Um release ministerial é o que vai dar sustentação a uma cultura e tornar realmente um ministério visível e desejável por todos. O release ministerial também ele aponta para uma fundamentação bíblica. Então, em nossa mentoria, nós ajudamos você a escrever o seu release, que é formado por todas as suas declarações de visão, missão, seus valores, seus acordos, a sua rotina fixa de encontros e muito mais. O meu 7º destaque sobre as mentorias que oferecemos é os 5 Cs imprescindíveis no time de adoração. Um time de adoração, uma base de adoração, precisa trabalhar caráter, combinação, competência, cultura e carisma. 5 Cs formam esses pilares imprescindíveis para um time de adoração. Faça uma mentoria conosco e descubra o que é isso. De forma específica também para a sua igreja, nós oferecemos um curso de formação de ministros de louvor e adoração. Bom, se você está aqui no nosso site, no nosso portal, você sabe que a maioria dos assuntos que eu já mencionei e os que eu ainda vou mencionar nos nossos destaques aqui da mentoria, você encontra os nossos cursos gravados aqui no site. Mas é diferente você fazer um curso ou apenas fazer um curso sem ter a mentoria. E na mentoria você tem a condição de fazer o mesmo curso, mas aplicá-lo de forma personalizada ao seu time, à sua igreja, dado as suas questões, a estação que a sua igreja vive, as dores que ela sente e até mesmo a desenvoltura dos seus líderes e voluntários. Adoração é uma área que depende para o seu bom desenvolvimento, uma ótima linguagem, uma comunicação específica com artistas, com músicos, com cantores. Então, em nossas mentorias nós sugerimos e ensinamos como aplicar diferentes séries de estudos bíblicos direcionado especificamente e exclusivamente aos adoradores, aos artistas em geral. Então, nós fornecemos materiais,
séries de estudos bíblicos, como por exemplo o coração do adorador, o prazer do adorador, música em perspectiva divina, fundamentos da adoração, elementos da adoração e tantas outras séries de estudos que nós preparamos inicialmente o líder para que o líder possa depois tratar desses assuntos com os seus liderados. Meu 10º destaque é o treinamento específico que damos aos MDs, diretores musicais. Estamos preparados para ensinar, equipar e auxiliar os seus diretores, instrumentistas ou vocalistas, enfim, seus diretores musicais também são contemplados na nossa mentoria do Ministério Funcional. 11º, o uso de diferentes tecnologias na adoração. Então nós oferecemos também treinamentos em alguns softwares de adoração, como Ableton Live para o manuseio de samplers multitracks ou mentorias no Logic Pro Audio para a produção musical dos seus arranjos ou programas também de transcrição de partituras. Oferecemos treinamentos também com o Planning Center Service. Na minha opinião, o Planning é o melhor gestor de cultos que existe no mundo, o melhor gestor de escalas ou aquela base sólida de arquivos, recursos e todo tipo de material para adoração, para as áreas técnicas na igreja. Oferecemos ainda mentoria sobre o Pro Presenter. Além desses que eu citei, várias outras tecnologias você vai encontrar aqui em nossas mentorias também. Estamos quase chegando no final deste vídeo, mas eu ainda quero destacar como nós ensinamos a alcançar, trazer novos voluntários para a adoração. Nós ensinamos inclusive como fazer um processo de integração onde você não permite que ninguém caia de paraquedas no serviço da adoração, mas você tem uma porta bastante aberta para trazer novas pessoas, equipá-las, mas sobretudo orientá-las a entender se é na adoração ou em outro ministério o centro da vontade de Deus para a vida delas. Então, ensinamos como desenvolver um processo de integração ministerial exclusiva e específica com a adoração. Umas últimas considerações aqui neste vídeo. O Ministério Funcional entende que cada igreja recebe de Deus uma orientação muito específica para o desenvolvimento do ministério local, cumprindo assim a sua parte na multiforme graça de Deus. As nossas mentorias não são Ctrl+C e Ctrl+V, não forçamos a barra e nem orientamos você a copiar outras igrejas, muito pelo contrário. Nós entendemos que igrejas locais vivem realidades diferentes umas das outras, têm diferentes virtudes, necessidades, diferentes dores e desafios, e por isso, antes de sugerir um desses tópicos que eu mencionei acima ou outros que não deu tempo de falar neste vídeo, nós nos sentamos com cada igreja, com o pastor líder, com o líder da adoração, analisamos cada cenário e conjuntamente com a sua igreja, então nós vamos desenvolver e planejar um conteúdo e um programa específico para a sua igreja. Nos 12 itens que eu mencionei acima, cada um desses eu estou falando que é necessário meses de orientação para que você desenvolva cada uma dessas áreas. A ordem desses assuntos ou mesmo o ritmo, isso vai depender da estação que a sua igreja está e daquilo que você entender que é o mais importante para a sua igreja. Bom, nós estamos preparados para te ajudar. Nós temos, aliás, um amplo conhecimento de recursos, de ferramentas, métodos e formas para compartilhar, mas nós sempre daremos prioridade aos princípios bíblicos. A adoração, ela é estabelecida em princípios. Eu estou dizendo então que, apesar de termos métodos e formas, nós vamos entender com você, pastor e líder, o que Deus deseja e espera para o seu time de adoração,
consequentemente, para a sua igreja se desenvolver nessa importante área. Por fim, não menos importante, eu gostaria de dizer que nossa mentoria ocorre da seguinte maneira. Nós temos um encontro semanal com cada igreja que nos busca para essas mentorias. Esse encontro ele é online e ele propõe uma aula expositiva, didática e interativa com o pastor, com o ministro de adoração ou com uma sala inteira. Nós não limitamos o número de pessoas da sua igreja que fará a mentoria conosco. Nós oferecemos mentoria para a igreja e a igreja e o líder que decide quantas pessoas vão participar deste encontro semanal online. Além deste encontro expositivo, nós também formamos um grupo de WhatsApp para consultas, direcionamentos, conselhos e respostas a eventuais dúvidas. Ok? Então, considere fazer uma mentoria específica, personalizada, direcionada à sua igreja. Nós ficamos à sua disposição. Entre em contato conosco e que Deus te abençoe. Um forte abraço.